Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. O capítulo começa falando a respeito de uma fome de 3 anos consecutivos no tempo do rei Davi. E a gente aprende com a Bíblia Sagrada que as fomes eram geralmente um sinal da parte de Deus, da sua desaprovação com respeito ao declínio espiritual do seu povo. Por fim, Davi aqui perguntou ao Senhor qual era a causa daquela grande fome. Então o Senhor disse que foi por causa de Saul, que Saul matou os gibeonitas. E quando a gente olha para a história, a gente vai entender que cerca de 500 anos atrás, Josué havia feito um acordo com os gibeonitas e havia prometido protegê-los. Está lá no livro de Josué, no capítulo de número 9. Saul então tinha quebrado esse acordo e matado alguns gibeonitas. Este capítulo nos demonstra o fato de que Deus guarda as suas promessas. Josué fez um acordo com este povo e Deus esperava que esse acordo permanecesse de pé, mas Saul, não temendo a história, não respeitando a história, acabou quebrando este acordo e trouxe sobre a sua família uma séria consequência. O versículo 9 diz: Davi os entregou aos gibeonitas e eles os penduraram em um monte perante o Senhor. Os 7 morreram juntos, mortos nos primeiros dias da ceifa, quando se começava a recolher a cevada. Os gibeonitas pediram então para Davi que lhes fossem dados 7 homens dos filhos de Saul, e Davi então entregou estes 7 homens, liberando Mefibosete. A Mefibosete ele não entregou porque ele havia feito um acordo também com Mefibosete. Mefibosete e Armone, eles foram então poupados e não foram entregues. E aí a gente, uma vez mais, enxerga que, neste caso, Davi não consultou a palavra do Senhor. Por quê? Porque a lei que Moisés entregou ao povo dizia claramente: não serão mortos os pais pela culpa dos filhos, nem serão mortos os filhos pela culpa dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado, é o que está em Deuteronômio capítulo 24 e versículo 16. Portanto, quando Davi tomou os parentes de Saul e os executou pelos pecados de Saul, agiu impiamente e não segundo as sagradas escrituras. Quando nos desviamos da palavra de Deus, uma injustiça terrível sempre acontece. Davi errou porque não consultou a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem nos mostra o caminho a seguir, quem nos revela o caráter e a vontade de Deus. E Davi, se tivesse consultado a palavra, teria lido Deuteronômio 24:16 e não teria feito isso, porque o pecado dos pais não poderiam ser pago pelos filhos, e neste caso foi. No versículo, para terminar, 17, o texto diz: mas Abisai, filho de Geruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. E os homens de Davi então lhe juraram, dizendo: nunca mais daqui em diante sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Eles disseram isso a Davi. Como podiam tratar Davi como a lâmpada de Israel, mesmo depois do episódio com Betseba e com Urias? Eles o chamaram a lâmpada de Israel porque ele era a lâmpada de Israel. Isso demonstra que Deus não somente perdoa o pecado, como também ele esquece o pecado. Os filhos de Deus devem também fazer o mesmo. Mesmo depois de ter feito o que fez, roubado a mulher de Urias,
mandado matar Urias, Deus ainda o considerava como a sua lâmpada. A promessa ainda estava sobre a vida dele. Por quê? Porque nós vimos nos capítulos anteriores. Porque quando Davi o repreende no capítulo 12, ele se arrepende. E ali a palavra diz: e Deus o perdoou. E Deus, quando perdoa, esquece. O perdão de Deus não é como o nosso, né? O nosso perdão é um perdão que a gente perdoa, mas perdoa, porém. O perdão de Deus não tem mas e não tem porém. Ele perdoa e esquece. Oh, glória a Deus. Versículo 22. Isso, perdão, quando há um arrependimento sincero, hein? E o arrependimento aqui não é aquele choro, não. O arrependimento aqui é deixar a prática do pecado. Arrepender-se é deixar de fazer. Não é orar e chorar, oh meu Deus, me perdoa, e amanhã fazer de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é deixar de fazer. Você não vai ver na história de Davi uma outra Betseba, não vai ver na história de Davi um outro assassinato de um outro Urias. Ele errou uma vez e não voltou a cometer aquele pecado. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro te faz mudar de caminho, de direção. Você deixa o pecado. Arrepender-se é deixar de fazer. Vamos terminar, versículo 22. Estes 4 haviam nascido do gigante em Gate, os quais caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Até as grandes façanhas de coragem testemunhadas pelos servos de Davi foram unicamente devido à unção de Deus que estava sobre Davi. Davi foi um matador de gigantes, e aqueles que vinham sob o seu senhorio seguiram o seu exemplo. Davi fez discípulos, Davi ensinou os seus servos a trilhar o seu caminho. Deus nos chamou para fazermos discípulos. Hoje nós não somos matadores de gigantes no literal, mas o gigante que nós matamos é o nosso eu a cada dia, a nossa carne a cada dia, e a gente precisa ensinar aos servos de Deus, novos na fé, que Deus coloca perto de nós, a matar este gigante chamado o eu a cada dia, esta carne a cada dia, e a unção que está sobre nós precisa influenciar esta nova geração a buscar também esta unção e esta presença de Deus. Que você seja um canal de Deus, a fim de que pessoas se acheguem a Deus através da tua vida, do teu testemunho e da tua história. Este foi o resumo do capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.